raio de luz nascido do alto, das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem, que em si encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias. Hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Canaã, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva. Sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem. São todos bem-vindos. Desejamos que todos estejam bem, em sintonia com o alto, com Deus. Passar para a escala de hoje. A harmonização
com a nossa voz potente, o Fernando Sabino. A apresentação sou eu, a Marisete Medrado. Leitura do Evangelho será a Rose Ângulo, do capítulo 19, item 12. A prece inicial, nossa irmã Rosa Maria. A palestrante, a nossa sempre querida e bem-vinda Terezinha Olivier, o poder da fé. Passe, fluidificação e prece final, a nossa irmã queridíssima Alba. Capítulo 19, a fé transporta montanhas, o poder da fé. Disse que a fé é a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, a certeza de se atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez, faz com que vislumbre pelo pensamento o objetivo que se procura e os meios de se chegar até ele. De modo que aquele que a possui caminha, por assim dizer, a passo seguro. Tanto num quanto no outro caso, ela pode fazer que se cumpram grandes coisas. A fé sincera e verdadeira sempre é calma. Ela dá a paciência que sabe esperar, pois tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar onde quer. Já a fé insegura sente sua própria fraqueza, mas quando ela é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e crê suprir a força com a violência. A calma na luta sempre é um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida sobre si mesmo. Graças a Deus, que assim seja. Então vamos fechar nossos olhos, sentir a paz de Jesus em nossos corações, que nesse momento já se faz presente juntamente com a espiritualidade amiga que veio amparar, que veio dar a paz para todos nós, trazendo a cura, trazendo força, esperança em nossas vidas. Senhor Jesus, irmãos de todos os dias e de todas as horas, necessitamos de Ti. Ampara, Senhor, os doentes do corpo e da alma. Ajuda-nos, Senhor, pelo amor de Deus. Nós precisamos de remédio e de amor. Que o pão do Evangelho se faça presente em nossas vidas. Pedimos ainda pela palestrante dessa noite, que pronunciará as palavras de grande aprendizado para todos nós. Que tenhamos, Senhor, condição de aprender as lições da noite. Nós pedimos também, Senhor, pelos lares de todos aqui presentes nessa reunião, pedimos pelos seus familiares, que o Senhor vá de encontro, Senhor, a todos, levando a paz, o amor, a luz para todos. Enfim, Senhor, pedimos por todo o universo, Senhor, pedimos a paz, que o Senhor possa interceder juntamente com Maria, aonde tem guerra, Senhor. Que o Senhor ajude, abrindo a mente de todos, para que possa cessar todas as guerras e que o amor prevaleça, Senhor, no coração dos homens. Enfim, nós te agradecemos, Senhor, por mais esses momentos que vamos passar aqui juntinhos de Ti. Que o Senhor nos dê toda a sustentação para que possamos levar o que viemos trazer em seu nome, e que assim seja. Seja bem-vinda novamente, você, para nós aqui, é um bálsamo. Então, boa palestra para você. Muito obrigada. Então, vamos a mais uma pequena reflexão, né? E o tema é o poder da fé. Para nós falarmos desse tema,
vou ler aquele trechinho que está no Evangelho, no capítulo que a Rose leu, né? Mas vou pegar só um trechinho. Jesus diz assim: pois eu vos digo, em verdade, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para acolá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Uma frase forte, né? Uma frase muito forte. O que Jesus quis dizer com essa frase, né? O que representam as montanhas, a montanha que ele se refere aqui, né? As montanhas se referem aos problemas, às dificuldades, os desafios que nós temos que enfrentar na vida, todos nós. Só por estarmos encarnados num planeta como a Terra, um planeta ainda bastante inferior, né? Só por estarmos encarnados aqui, nós já vamos enfrentar uma série de dificuldades, de desafios. Pode ser doenças, dificuldades financeiras, problemas de relacionamento, né? Então, essas são as montanhas que Jesus se refere. Mas montanhas também representam as nossas imperfeições morais, né? O orgulho, a vaidade, a ganância. Dificultam o caminho evolutivo dos homens. Muito bem, né? Então, Jesus fala da fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Então, ele está dizendo assim, se nós tivermos uma fé verdadeira, mesmo que seja pequena, porque o grão de mostarda é bem pequeno, né? Conseguiremos vencer, conseguiremos superar essas dificuldades que se apresentam na nossa vida. Nós podemos também ir vencendo gradativamente as nossas imperfeições morais, que dificultam a nossa evolução. Mas vencer ou superar as dificuldades significa tanto tirá-los da nossa vida, como também saber conviver com eles, com essas dificuldades, quando for necessário. Porque muitas vezes nós temos que conviver com certos problemas por muito tempo na nossa vida. Às vezes até uma vida inteira, né? E vencer também é saber conviver com sabedoria com essas dificuldades, que às vezes nós temos que conviver, né? Compreendendo que se fazem parte da nossa vida, é porque de alguma forma nós estamos necessitando delas para o nosso aprendizado e o nosso crescimento espiritual. Ter esse entendimento também é ter fé. Também é ter fé, tendo essa compreensão. Se estou vivendo com uma dificuldade, com um problema, seja qual for, é porque, de alguma forma, nesse momento da minha vida, nessa fase da minha existência, isso é útil para o meu aprendizado e para o meu crescimento espiritual, se eu souber conviver com essa dificuldade, né? Mas o que é realmente fé? Né? Uma palavrinha tão pequenininha, né? Só 2 letrinhas, mas um grande poder. O que realmente fé? Será que fé é simplesmente acreditar em alguma coisa? Será que ter fé é simplesmente acreditar num poder superior? Será que é só isso? Né? Será que a fé que Jesus se refere não é algo muito maior do que isso? Não é mais profundo do que simplesmente crer? Porque eu posso falar assim, né? Eu creio que vai chover hoje. É uma coisa vaga, não é? Pode chover, como pode não chover? Né? Então, esse crer, esse acreditar, nesse sentido, é uma coisa muito vaga. Então, nós acreditamos que Jesus se refere a algo muito maior do que uma simples crença, né? Eu vou citar aqui um caso de uma cura de Jesus, que eu gosto muito dessa passagem, e que retrata bem isso que nós estamos falando.
Essa explicação, inclusive a passagem de Jesus, a explicação de Kardec, está no livro A Gênese, capítulo 15, item 10. Eu até sugiro que leiam lá, porque a explicação está bem minuciosa lá, né? Mas trata daquele caso da mulher que tinha hemorragia, né? Ela sofria de uma hemorragia, mais de 12 anos, e não conseguia curar. Já tinha consultado os médicos lá da época, gastou seu dinheiro e não conseguiu se curar. E ela ficou sabendo que Jesus ia passar por lá, ela falou, eu vou, ela tinha a fé que Jesus poderia curá-la. E quando ela foi se aproximar de Jesus, Jesus estava no meio de uma grande multidão, uma multidão em volta de Jesus, né, e dos discípulos. E o que ela fez? Ela foi chegando lá perto, com dificuldade, conseguiu segurar na túnica de Jesus. E sentiu-se imediatamente curada, quando ela se segurou na túnica de Jesus. Jesus percebeu que saiu dele alguma coisa. E ele fala, quem me tocou? Aí os discípulos falam, nossa, mestre, como que nós vamos saber quem tocou o Senhor? Uma multidão aqui à nossa volta, como que nós vamos saber quem tocou o Senhor? Porque eu senti que saiu de mim virtude, ele fala. Quer dizer, ele chamou de virtude, né? Aí a mulher se apresentou e contou para ele que tocou na túnica dele e ficou curada. Aí Jesus olha para ela e diz, minha filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e esteja curada da sua doença. Muito bem. Aí vem a explicação de Kardec, que eu acho fantástica a explicação de Kardec. Então, quando Jesus disse que saiu dele alguma coisa, né, o que aconteceu aí? O que aconteceu foi que houve um movimento fluídico que saiu de Jesus e foi para a mulher, né? Um movimento fluídico, energético, que saiu de Jesus e foi para a mulher. E os dois sentiram essa ação. Jesus sentiu que saiu dele, e a mulher sentiu que recebeu, né? E o interessante é que essa ação não foi provocada pela vontade de Jesus. Não foi, ele não estava nem vendo a mulher. Não foi provocada, ele não fez nada com intenção de curá-la, não teve imposição das mãos, nada. Foi só a irradiação fluídica natural de Jesus, né? Foi suficiente para operar a cura, né? E uma pergunta, né, que Kardec coloca lá. Por que a irradiação fluídica de Jesus, essa natural, né, foi para aquela mulher e não foi para outra pessoa? Aquela multidão, com certeza, tinham muitas outras pessoas doentes lá querendo ser curadas, né? Por que foi para aquela mulher e não para outra pessoa? Aí Kardec explica, né? Ele explica assim, a irradiação fluídica de Jesus foi atraída pelo desejo ardente da mulher, pela confiança que ela tinha, pela fé ardente que ela tinha, né? Essa fé ardente da mulher serviu como um imã que atraiu os fluidos curadores de Jesus, né? Serviram como uma força atrativa, né? A fé ardente da mulher. Por isso que ele falou, a tua fé te salvou, a tua fé que atraiu os fluidos curativos, né? Então, Jesus, quando ele fala da fé que transporta montanhas, ele está falando desse tipo de fé. A fé profunda, a fé que é uma certeza, que não tem dúvida. É dessa fé que ele estava falando. E muitas pessoas têm essa fé, né? Muitas pessoas. Mas a maioria de nós não tem. A maioria de nós precisa conquistar essa fé. Precisa conquistar. E como conquistar essa fé? Aí nós temos na doutrina espírita, né, a explicação de Kardec, quando ele nos fala da fé raciocinada em oposição à fé cega. A fé cega é aquela fé que não se discute. Não se discute. Ter fé cega é aceitar dogmas, conceitos, ensinamentos, sem analisar. Somente aceitar. Isso é a fé cega, né?
Então, e essa fé cega foi imposta para nós, para todos nós, durante muitos e muitos séculos. Em muitas e muitas encarnações, nós fomos condicionados a ter essa fé cega, porque não se podia discutir nada. Essa fé foi imposta por religiões dominadoras, que queriam controlar a vontade e o pensamento do homem, queriam controlar, dominar. Então, impuseram a fé cega. Até chegando mesmo, em séculos atrás, né, a perseguir, torturar e matar quem se atrevesse a questionar alguma coisa, né, impostas pela religião. Aqueles que se atrevessem a questionar, a duvidar ou qualquer coisa, eram perseguidos e mortos, né? Então, criou-se essa fé cega, que nós, até hoje, muitos de nós estamos condicionados ainda a essa fé cega, porque foram muitos e muitas encarnações, né? E está muito relacionado ao fanatismo religioso, né? Aquilo que é transmitido, né? E como princípio dentro de uma religião, é aceito cegamente, mesmo que os fatos e as conquistas da ciência provem o contrário. Não adianta, para algumas pessoas, não adianta a ciência chegar e falar, não, é assim, assim, assim. Não, mas a minha religião fala que é assim, então é assim. Isso é fanatismo religioso, que leva à fé cega. Um exemplo, né? Existem religiões que ainda ensinam que a Terra tem 6.000 anos. O planeta Terra tem 6.000 anos, né? Como está na Bíblia. A Bíblia, nós sabemos que é uma linguagem muito figurada, né? Mas é entendida ao pé da letra, né? As pessoas acham que o planeta Terra tem 6.000 anos. A ciência, né, já provou que o nosso planeta tem 4 bilhões e meio de anos. Bi, não é mi, é bi. 4 bilhões e meio de anos, né? Mas tem muita gente que ainda fala, não, tem 6.000 anos, porque lá está escrito assim. Isso é fanatismo religioso provocado pela fé cega, né? E a fé raciocinada, o que seria, né? É aquela que é conquistada e não imposta. Não é imposta. Ela não é dada por Deus. Deus não dá fé para a gente. Nós temos que conquistar, né? Aliás, Deus não dá nenhuma virtude para nós, né? As virtudes, nós é que temos que conquistar. Deus nos dá, através das suas leis, nos dá condições de nós adquirirmos as virtudes. E nos dá condições também, através das suas leis, de adquirirmos a fé raciocinada, né? Então, ela é conquistada através da análise, através de estudo, através dos questionamentos, através das dúvidas. Temos direito de duvidar. Temos direito, né? Porque nós somos seres inteligentes e somos seres que temos livre-arbítrio. Então, nós temos o direito e o dever de usarmos a nossa inteligência e o nosso livre-arbítrio com sabedoria. Então, nós temos que questionar, sim. Como hoje nós somos espíritas, sem as mensagens dos espíritos, não temos que aceitar cegamente nenhuma mensagem. Kardec é muito claro nisso no Livro dos Médiuns. Seja qual for o médium, qual for o espírito, temos que questionar, analisar para ver se está tudo certinho, né? E nós não fazemos muito isso, não. A gente vai só aceitando, né? Então, essa fé conquistada pelo esforço da pessoa, né? Aquele esforço em aprender, em conhecer as leis universais que regem as nossas vidas, né? Vai nos fortalecendo diante das dificuldades, vai nos fortalecendo diante dos problemas, vai nos fortalecendo diante dos desafios, vai nos fortalecendo diante das montanhas que surgem na nossa vida. Nós vamos ter sabedoria para enfrentá-los, para superá-los, né? E o homem vai caminhando com muito mais segurança, com muito mais firmeza, na busca do seu progresso espiritual, através do entendimento, da compreensão, né? E olha que interessante, né? A fé raciocinada, ela liberta o homem da ignorância, da inferioridade, né? E como consequência, liberta o homem também da infelicidade.
né? Porque a ignorância das leis universais, criadas por Deus, nos mantém na inferioridade espiritual. E a inferioridade espiritual nos mantém infelizes. Olha aqui o mecanismo, né? Como a coisa funciona. Porque a felicidade está condicionada à evolução espiritual. Está lá no livro Céu e Inferno, né? A felicidade está condicionada à evolução espiritual. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Nos libertará dessa ignorância, desse sofrimento, né? Tem umas frases que Kardec coloca, que são muito interessantes com relação a esse assunto que nós estamos tratando. Ele fala assim, na verdade, a fé que crê e a fé que sabe. Não é diferente? É muito diferente eu falar eu creio e é muito diferente de eu falar eu sei. Eu sei que é assim, eu estudei, eu pesquisei, eu analisei, eu me aprofundei. Então, eu sei que é assim, né? Outra frase bem interessante para nós entendermos essa fé que Jesus está falando. A fé precisa de uma base. E esta base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. A perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Né? Para crer não basta ver. É preciso, antes de tudo, compreender. Olha, tudo isso que a gente está falando aqui, da fé raciocinada. Né? O homem quer crer, mas ele quer saber por que crer. São frases que tem na doutrina espírita. Né? Muito bem. Aí, algumas vezes, quando Jesus curava, ele falava, como ele disse para essa mulher, a tua fé te salvou, né? Outras vezes, ele falava assim, vá e não peques mais. Depois que ele curava, né? Ele falava, vá e não peques mais, para que o teu mal não volte acompanhado de um mal maior. A questão do pecado, não tinha esse sentido que as religiões dão hoje. Era simplesmente no sentido de erro. Era um erro. Vá e não erres mais, para que o teu mal não volte acompanhado de um mal maior. Por que ele falava assim? Jesus não falava nada à toa. Não falava nada por falar. Tudo tinha um sentido, um significado. Porque em muitos casos, né, uma doença pode ter como causa o modo de ser da pessoa, o modo dela pensar, o modo dela sentir, o modo dela agir, né? Não todas as doenças, mas muitas doenças podem ter essa causa, né? Porque a doença pode ser né? Sempre deixando bem claro, não todas as doenças, mas existem doenças que podem ser uma consequência natural do comportamento da própria pessoa, dos seus excessos, né? Excesso na comida, na bebida e todo tipo de excesso, ou do seu comportamento moral mesmo, né? Comportamento moral que às vezes atrai, né? Certas influências negativas, né? E essas consequências não são castigo. Nós vamos sempre tirar essa coisa de castigo da nossa mente. Nas leis divinas não existem castigos, né? Então não é um castigo enviado por Deus, né? Quando a pessoa enfrenta certas dificuldades. São consequências naturais de escolhas e decisões. E tem por objetivo não fazer a pessoa sofrer. O objetivo dessas consequências dos nossos atos é fazer a pessoa refletir e dar um outro rumo para a sua vida. É sempre no sentido de crescimento, é sempre no sentido da evolução. É para fazer crescer e não sofrer. Então, esse mecanismo criado por Deus, que nós enfrentamos as consequências naturais das nossas escolhas, é um processo pedagógico, é um processo educativo e não punitivo. Porque ainda a gente carrega essa ideia de punição, né? Ainda a gente carrega isso, porque as religiões incutiram isso muito na nossa mente, né? Então, com essas palavras, quando Jesus falava isso, vai e não erres mais, para que o teu mal não volte acompanhado de um mal maior, é como se ele dissesse assim, se você continuar pensando e agindo da mesma forma,
Se você não trabalhar em você mesmo uma renovação moral, uma mudança de hábitos, não procurar ser uma pessoa melhor, mais equilibrada, vai acabar atraindo novamente a mesma doença ou alguma outra situação semelhante. Quando ele fala aquilo, é como se ele estivesse falando isso, né? Então, compreender esse mecanismo da lei de Deus também é ter fé raciocinada, né? Então, diante de uma situação difícil, raciocinar. O que essa situação está mostrando para mim que eu preciso mudar em mim? Eu preciso melhorar em mim. Não é ficar se sentindo vítima, coitadinho. O que eu preciso melhorar em mim para isso não acontecer mais para mim, né? Então, essa postura de humildade e de entendimento superior atrai o auxílio dos bons espíritos. Eles vêm em nosso auxílio, que estão percebendo que a gente está tentando entender as coisas de uma forma melhor. E a gente está tentando se melhorar, está tentando ser uma pessoa melhor. Eles vêm em nosso auxílio, né? E com esse auxílio, nós teremos a força e o entendimento necessários para superarmos as montanhas da nossa vida, né? Então, assim, nós vamos harmonizando o nosso comportamento às leis universais criadas por Deus, né? Vamos harmonizando os nossos pensamentos, a nossa vontade, as nossas palavras, as nossas atitudes, às leis criadas por Deus. Isso é fazer a vontade de Deus. Olha que interessante. Fazer a vontade de Deus é vivermos em harmonia com as suas leis, com as leis que Ele criou. Certo? Então, esse é o nosso caminho, né? Esse é o nosso caminho. E a doutrina espírita vem nos mostrar como nós podemos percorrer esse caminho. Jesus mostra esse caminho para nós, né? Os bons espíritos mostram esse caminho para nós. Só que eles não podem percorrer esse caminho por nós. Nós é que temos que percorrer esse caminho. Nós é que temos que ir em busca, né? Desses ensinamentos, desses conhecimentos que vão fortalecendo a nossa fé. Então, nós, quando Deus nos criou, Ele já nos criou com todo o potencial para sermos espíritos perfeitos, para termos todas essas conquistas, né? Nós temos que fazer o quê? Desenvolver esse potencial em nós, né? Desenvolver as potências da nossa alma, que nós já temos dentro de nós. Por isso que Jesus disse: vocês são deuses, vocês farão tudo o que eu faço e muito mais. Vocês são luz, que brilhe a vossa luz. Ele falava tudo isso. Que brilhe a vossa luz. Vocês são luzes, né? E tudo mais. Então, nós temos que entender tudo isso, compreender tudo isso, trabalhar tudo isso dentro de nós. Aí nós vamos desenvolvendo realmente essa fé raciocinada que remove montanhas. Né? Então, é isso, a mensagem de hoje, né? Agradeço muito pela atenção e uma boa noite a todos, felicidades a todos, muita saúde e muita paz a todos. Muito obrigada. Muito obrigada aí pelos coraçõezinhos. Você é merecedora dos coraçõezinhos, dos aplausos, dos acenos, porque você fala tão suave, tão tranquilo, que a gente entende tudo e flui tudo, então é muito bom. É uma boa energia. Obrigada. Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos teus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueça que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior
tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar. No lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar. No lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, eu convido a todos nesse momento que depois dessa melodia tão maravilhosa, possamos sentar confortavelmente, fechar os nossos olhos, nos conectar com o Pai Maior e vamos permitir que Ele, na sua infinita misericórdia, venha até nós, através dos seus mensageiros de amor. Nesse momento, nos encontramos tranquilos, conectados com o amor do Pai e vamos sentindo que em todo o nosso corpo físico, nesse momento, está sendo realizada uma limpeza. Os mensageiros estão diante de nós e essa limpeza está sendo feita em todo o nosso corpo, físico e espiritual. Está sendo tirado de nós as dores, o desânimo, as preocupações. Tudo isso está sendo tirado nesse instante. O medo. E agora, podemos sentir também que o amor do Pai é derramado sobre nós nesse instante, através de bênçãos infinitas, trazendo para nós tudo aquilo que nós necessitamos para nos sentirmos bem, trazendo para nós a coragem, o bom ânimo, o alívio, o conforto. Todo o nosso corpo nesse momento vibra, sentindo essas benesses. Senhor Deus, Pai maior, Criador de todas as coisas. Gratidão, Senhor, por este momento. Gratidão por estarmos aqui hoje reunidos em Teu nome, Senhor. Gratidão pela Tua misericórdia por cada um de nós. Sabemos que somos tão pequenos diante de Ti. Ainda erramos muito, Senhor. Ainda caímos tanto pelo caminho. Mas a Tua misericórdia para com Seus filhos é imensa e infinita. Obrigada, Pai. Deus Todo-Poderoso, nós ainda Te pedimos, Senhor, que o Senhor renove a nossa fé todos os dias, para que possamos, Senhor Jesus, podermos caminhar, acreditando e servindo a todo momento em Teu nome. Pai de infinita bondade, ainda Te pedimos, Senhor,
que através dos laboratórios do alto, nesse instante, sejam derramados todos os fluidos necessários, transformando essas águas em remédio, no remédio que traz a cura, que traz o alívio, que traz o conforto. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, Mestre, possa derramar nesse instante todos esses fluidos. E agora todas essas águas estão fluidificadas. Ainda, Pai, te pedimos que o Senhor esteja sempre conosco, nos guiando, nos mostrando o caminho, e que cada um de nós, Senhor, possa entender os teus sinais e seguir os teus passos. Pai, nós vamos agradecendo mais uma vez por este momento e vamos pedindo a tua permissão, Senhor, para encerrarmos. Obrigada por tudo sempre. Que assim seja.